Vamos de vinheta nova, pessoal. É isso aí. Vamos começar. Gostaram dessa vinheta nova? Se houver aprovação, essa vai ser a nossa vinheta oficial. Gente, fiz uns slides aí pra gente trabalhar aqueles assuntos de acentuação gráfica, tá certo? Como eu falei em sala de aula, eu vou trabalhar esses assuntos aí de acentuação gráfica com vocês através do YouTube, das aulas do YouTube. E quando a gente for para aula presencial, né, que a gente tá trabalhando ali na escola, a gente vai tirar dúvida com base nessas aulas que eu dei no YouTube, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, vamos ao assunto de acentuação gráfica, porque ele é um pouco puxado, mas ele não é difícil. E aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, a ideia sempre é de fazer vídeos de no máximo 20 minutos, então esse conteúdo ele vai ser dividido em partes, até a gente trabalhar ele todo. Assistam essas aulas do YouTube. Eu vou sugerir de repente atividades para vocês fazerem, para exercitarem, que depois eu vou cobrar esse assunto numa prova na terceira semana de aula nossa, tá certo? Uma prova quando a gente estiver em aula presencial. Tá bom, gente? Até aqui, até segunda ordem, vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer mais à frente em relação a essas aulas presenciais, né? Mas de qualquer forma, a gente está mantendo o contato, mantendo os conteúdos através dessas aulas à distância também, tá bom? Vamos lá, acentuação gráfica. E aí eu fiz um slide para vocês que vai explicar a regra geral e as regras especiais. Nessa primeira aula eu vou explicar o começo desse assunto. Vamos lá. Por que a gente acentua as palavras, né? Primeira coisa, gente, a acentuação ela é fundamental para evitar ambiguidade. Olha aí os exemplos. A gente tem um exemplo aqui, fábrica, né? E o exemplo fabrica. A gente tem secretária e o outro exemplo secretaria. Análise, né? E analise. Fluido e fluido. Saía, saia. Doído e doido, né? Então observem que a acentuação gráfica aí marcada, ela foi fundamental para estabelecer a diferença entre uma palavra e outra, né? Se eu não houvesse a acentuação, por exemplo, nessa palavra fábrica, num contexto de uma frase, você possivelmente poderia ter uma falta de compreensão da frase como um todo, né? Poderia ficar deslocada aquela frase. Certo, gente? Então evita ambiguidade essa acentuação gráfica, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ensina ao leitor a pronúncia adequada dos vocábulos, mesmo que desconheça o significado da palavra. Olha essas palavras aí que dificilmente a gente usa no nosso cotidiano, mas a acentuação gráfica ela vai orientando a gente sobre como pronunciar a palavra, porque eu disse para vocês que a acentuação gráfica ela marca a sílaba tônica de uma palavra também, né? Então olha aí, por exemplo, essa palavra, a gente não usa no cotidiano, mas a gente sabe que a pronúncia dela é códice, né? Por conta do acento agudo aqui na sílaba tônica, né? Na antepenúltima sílaba da palavra, né? Marcando que ela é uma proparoxítona. E aqui a gente tem misantropo, né? Aqui a gente tem rubrica, que aí é uma dúvida crucial, cruel de todo mundo. É rúbrica ou rubrica? Como todo mundo ficou sabendo nas aulas que eu dei, nessa aula inicial que eu dei, né, que eu expliquei um pouco sobre o que eram oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são palavras cuja sílaba tônica está na última posição, paroxítona na penúltima e proparoxítona na antepenúltima. A gente sabe que todas as palavras da língua portuguesa só vão ter sílabas tônicas nessas três posições.
Então, como é que a gente resolve essa dúvida crucial em relação a essa palavra? É rubrica ou rúbrica? É só a gente lembrar o seguinte, gente. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, né? Quer dizer, se o acento agudo, se a sílaba tônica da palavra fosse aqui no ru, né? E aí a gente pronunciaria rúbrica, então essa palavra tinha que ser obrigatoriamente acentuada. E essa palavra não é acentuada, então logo a gente tem a conclusão de que a palavra ela é pronunciada da seguinte maneira: rubrica, certo? Circuito, né? E recorde. Então aí, ó, ensina o leitor a pronúncia adequada dos vocábulos, mesmo que desconheça o significado da palavra. E aí os princípios de acentuação gráfica. Gente, princípio fundamental, né? Que aí a gente se pergunta assim, por que eles criaram todas essas regras para acentuação gráfica? Primeiro, como a gente viu aqui, né? Para orientar a pronúncia das palavras, para evitar ambiguidade. E aí, com base nessas importâncias aí que eles encontraram, eles estabeleceram um princípio, o princípio da economia. Como é que funciona esse princípio da economia? Eles vão criar uma regra geral, né, para marcar as palavras que são mais raras na língua portuguesa. Então, por exemplo, aquela regra de proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa regra das proparoxítonas, ela parte do princípio da economia. Como a gente tem poucas proparoxítonas de língua portuguesa, então eles resolveram estabelecer uma regra geral para essas poucas proparoxítonas. Vamos acentuar todas as proparoxítonas então, né? Com base nesse princípio da economia, beleza? Princípio da diferenciação. Assegura que se saiba a pronúncia de um vocábulo, quer pela presença, quer pela ausência de acento gráfico. Então, princípio básico de diferenciar uma palavra de outra palavra, o significado de outro significado através dessa acentuação aí, né? Quer pela presença ou quer pela ausência dela. Lembram do exemplo que eu coloquei em sala de aula? Carimbo e carimbó, né? Um acento gráfico, né? Um acento agudo ali que marca a posição diferente da sílaba tônica em cada uma das palavras, diferencia também seus significados. Então a gente tem aqui outros exemplos aqui, né? Ureter, cateter, condor, né? Nobel, improbo, né? Ímprobo, na verdade, né? Carimbó, né? E carimbo aqui. Beleza, gente? Então entenderam? Isso é só para começar só para a gente começar a entender por que a gente precisa então entender essa acentuação gráfica, compreender e aplicar essas regras aí que a gente vai estudar. Antes de estudarmos as regrinhas de acentuação gráfica, devemos conhecer a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Sílaba pronunciada com maior intensidade. Então aí a gente já viu isso em sala de aula, eu estou revendo rapidinho. E aí, vamos lá. Conforme a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas. Palavras oxítonas. Quais são as palavras oxítonas? São as palavras cuja sílaba tônica vai ser a última. Então a gente tem, por exemplo, aqui, vestibular. Falei para vocês, como que se descobre a sílaba tônica? Você pode pronunciar a palavra, né, na cabeça, ou então em voz alta, em voz mais baixinha, tentando prolongar essa palavra para ver qual que é a sílaba que dura mais tempo, né? Entre todas as sílabas que formam a palavra, qual que é aquela que se prolonga mais, que dura mais tempo nessa pronúncia. Essa sílaba que durar mais tempo, ela é a sílaba que a gente vai considerar a sílaba mais forte. Em outras palavras, essa sílaba vai ser a sílaba tônica. Então a palavra, por exemplo, vestibular, a sílaba aí que é a mais forte, a que se prolonga mais, é o lar, né? Então essa palavra é uma palavra oxítona. Café, olha aí, ó, café, né? Sílaba tônica é o fé, então oxítona também. Olha como ela se prolonga. Café,
Parabéns, né? Olha aí, essas aqui são rápidas, ó. Parabéns. Oxítona também. Observem o detalhe. Parabéns acentuado, café acentuado. A gente já vai entender por que elas são acentuadas. Paroxítona. Paroxítona é quando eu tenho a sílaba tônica na posição de penúltima sílaba. Então aqui, ó, fácil, né? Ah, isso é muito fácil. Olha aí, ó. Fácil, fácil. Se prolonga mais aí, dura mais tempo na pronúncia, o Fá. Então, como é a antepenúltima sílaba, então é uma paroxítona. Revólver, revólver, vol. Paroxítona, estreia, né? Paroxítona. Detalhe aqui, ó, nessas paroxítonas que estão postas aqui, gente, ó. Acentuadas, a gente vai já entender por quê. Proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Médico, árvore. Ou seja, né, vem depois da penúltima, que vem depois da... Aliás, ela vem antes da penúltima, que vem antes da última. Né? Antepenúltima sílaba aqui, ó. Sempre a terceira do final da palavra para antes. Então, árvore, médico. Detalhe, regra geral de proparoxítonas. Mais uma vez lembrando, todas elas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí a gente vai para as regras sem muitas delongas, né? Então a primeira regra que a gente tem que entender, gente, é a regra dos monossílabos. O que é monossílabo, professor? Monossílabo, como a própria palavra já está denunciando para a gente, é uma palavra que tem uma única sílaba, mono, né? Única sílaba. Tem regra de acentuação gráfica para monossílabos, mas os monossílabos que vão ser acentuados vão ser os monossílabos definidos como monossílabos tônicos, tá? E aí, já via de regra, já adianto para vocês. Os monossílabos tônicos que vão ser acentuados são aqueles terminados em A, acrescentado ou não de S, E, acrescentado ou não de S, O, acrescentado ou não de S, tá bom? E os ditongos abertos aí, ei, eu, oi, certo? Olha os exemplos aí, ó. Primeiro aqui, ó, do A acrescentado não de S. Chá ou chás. Se é meu monossílabo, né, que é uma única sílaba, tiver terminando em A ou AS, ele vai levar acento. Pá, já, dalo, mês, pé, velo, nó, voz, pola. Se vier finalizado por ditongo aberto, ei, eu, oi, você acentua também. É monossílabo tônico, tá aqui, ó. Vel, véus, dói, sóis. Mas, professor, monossílabo tônico, como que eu vou saber? Se existe um monossílabo tônico, existe um outro que a gente chama de monossílabo átono. A palavra tônico e átono estão relacionadas a forte e fraco. Monossílabos tônicos são monossílabos fortes e monossílabos átonos são monossílabos fracos. Então, assim, quais são os monossílabos tônicos de fato? Monossílabo tônico vão ser substantivos e adjetivos, ou seja, palavras substantivas e palavras adjetivas que vão ter uma única sílaba. Olha aqui, ó, mar, céu, céu é monossílabo, sol, mar, fé, só. Por que que céu foi acentuado? Segundo a regra aqui, porque terminou em ditongo aberto, né? Terminou em ditongo aberto. Céu, olha aí, ó. Sol, não levou acento porque, ó, não terminou nem em A, nem em E, nem em O e nem em ditongo aberto. Má, fé, só. E aí a gente tem formas verbais, pronomes pessoais retos, pronomes possessivos e advérbios. Ainda não deu para entender direito o que é monossílabo tônico? Basicamente, monossílabo tônico vai ter mais força dentro de uma frase, por exemplo.
E aí geralmente a força ela vai estar associada dentro desse conceito a palavras que vão ter um significado independente, vão ter sentido dentro da frase, né? Por exemplo, substantivos e adjetivos têm significado isolado, independente, né? Vocês sabem o que é mar. Mar, né? É um fenômeno da natureza, né? Agora me enrolei aqui, mas vocês sabem o que é mar, né? Céu, sol, mar, fé. Todas essas palavras aí, esses monossílabos, têm significado. Quis, ser. Olha aí, ó. Quis é um verbo. O verbo quis tem significado, né? Advém do verbo querer. Indica ação, né? Ser é um estado. Vou é uma ação. É o verbo ser. Então tem significado essas palavras. E aí, naturalmente, essas palavras que têm significado, elas vão ter uma entonação mais forte dentro das frases. Pronomes pessoais retos, ó. Pronomes pessoais têm significado, indicam a primeira pessoa, a segunda pessoa do plural ou do singular. Olha aí, pronome eu, tu, nós. E assim por diante, gente, ó. Advérbio, não, sim, então, tem significado próprio. Então, todos os monossílabos que tiverem significado numa frase, eles vão ser tônicos, né? Porque eles vão ser pronunciados com maior força e vão ter o seu sentido ali independente. Ainda não deu para entender direito o que é isso, eu vou explicar aqui rapidinho porque eu deixei separado essa explicação pela internet. Então vamos lá, olha só, rapidinho. Monossílabos tônicos e átonos. Os monossílabos são palavras que têm apenas uma sílaba. Podem ser chamados também de palavras monossílabas ou monossilábicas. Acabei de falar isso para vocês. Monossílabo, palavra de uma sílaba. Conforme a intensidade com que são pronunciados, os monossílabos são classificados em monossílabos tônicos e monossílabos átonos, né? Conforme a intensidade, a força. Se for forte, tônico. Se for fraco, átono. Monossílabo tônico. Monossílabo tônico possui autonomia fonética e semântica, ou seja, são proferidos com força e mantêm o seu significado próprio, independente de virem inseridos numa frase ou isolados. Então, tem mais força e vão ter significado próprio, independente. Podem ser ou não acentuados. Aí vai depender da regra sobre acentuação. Tu só vai acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, acrescentado ou não de S, acrescentado ou não de S, O, acrescentado ou não de S, e também os ditongos, os que finalizarem por ditongos. Então, el, els, ei, eis, oi, ois. Quer dizer, ditongos abertos aí que aparecerem nesses monossílabos tônicos. Tá certo? Olha aí exemplo de monossílabo tônico não acentuado. Bem, bom, dor, flor, lei, luz. Por que não são acentuados? Esse aqui, ó, terminou em R, não tá dentro da regra de acentuação. Esse aqui terminou em Z, não tá dentro da regra de acentuação, né? E aqui, ó, vamos lá. Exemplos de monossílabos tônicos acentuados, olha aí. Pá, má, lá, chá, já, a, fãs, lança. Todos esses têm significado próprio, né? E eles são pronunciados fortes na frase. Então, o que é uma pá? Pá é um objeto, né? Má tem a ver com maldade. É um adjetivo. Lá é o que? É um pronome demonstrativo, então tem significado próprio. Cá também. Chás. Chás também é um substantivo, tem significado próprio. Então todos que tiverem significado próprio, gente, são monossílabos tônicos. Terminados em ES, terminados em OS, esses aí todos são acentuados, seguindo a regra dos monossílabos tônicos terminados em A, E, O, né? E também os ditongos el, els, os ditongos ei, eis e os ditongos oi, ois, certo? Em monossílabos tônicos. Já o monossílabo átono, ele não vai possuir autonomia fonética e semântica, quer dizer, não vai ter
autonomia fonética, quer dizer, força, né? Ele vai ser fraco e ele não vai ter autonomia semântica. Semântica tem a ver com sentido, quer dizer, não vai ter significado próprio. Ou seja, são proferidos de forma fraca, soando como uma sílaba de uma palavra anterior ou posterior. Nunca são acentuados. Então, os únicos monossílabos que vão ser acentuados são os tônicos, e vão ser só alguns, aqueles que terminarem em A, E, O, e os que tiverem com aqueles ditongos ali que foram colocados. Já os monossílabos átonos nunca vão ser acentuados. Os monossílabos átonos não apresentam um significado próprio fora de um contexto frásico. Apenas ligam elementos de uma frase. Então não tem significado próprio isolado. Como, por exemplo, um substantivo ali que é um monossílabo, tipo pá, tem um significado próprio. Mas olha os exemplos aqui de monossílabos átonos. Artigos definidos e indefinidos. O, a, os, as. Não tem significado próprio. O artigo ele só vai existir para definir o gênero de uma palavra, se é masculino ou feminino. Mas em si, isoladamente, não tem significado próprio. Então a gente classifica como monossílabo átono. Pronomes oblíquos. Me, te, se, nós, vós, lhe. Também não tem significado próprio. Preposições, conjunções, pronomes relativos. Então, gente, para identificar monossílabo tônico e monossílabo átono, coloque na cabeça de vocês. Tem a ver com a força desse monossílabo na frase e o significado que ele vai ter, se é próprio, né, se é um significado independente ou não. E aí é bem claro, né? Verbos têm significado, substantivos, adjetivos têm significado, né? Pronomes pessoais têm significado. Já preposições, artigos não têm significado. Olha aí a diferenciação entre monossílabos tônicos e átonos. Elas foram mas não me importo com isso. Olha aqui, ó, mas indicando é um adjetivo, né, que indica maldade. Elas foram más. Tá acentuado por quê? Porque todos os monossílabos tônicos terminados em A ou AS têm que ser acentuados. Já esse aqui, ó, monossílabo átono, não tem significado próprio, né? Só serve para ligar aqui a frase, né? E ele é pronunciado com menos força. Então, percebam como ele é pronunciado com menos força. Elas foram más, mas não me importo com isso. Elas foram más, mas não me importo com isso. Beleza, gente? Olha aí, ó. Dê exemplos de palavras monossilábicas. Dê como verbo tem significado. Verbo dar tem significado próprio. Já o dia aqui, ó. O dia ele está ligando só exemplos a palavras, né? O de é uma preposição. Certo, gente? Então é isso. Beleza? Explicado o que é monossílabo tônico, o que é monossílabo átono. Isso é importante para vocês não se confundirem sobre esse ponto e entenderem como é que funciona a regra de acentuação gráfica para monossílabos tônicos. Tá certo? Então, tô quase finalizando aqui. Expliquei a regra de monossílabos. Lembrando, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, acrescido ou não de S. E aí os ditongos, né? São uma segunda regra aí que aparece, né? Pra gente, os ditongos abertos. Ei, el, eu, oi, tá? Olha os exemplos. Vel, vels, dói, sóis. Todas essas palavras são monossilábicas, tá, gente? E aí, por último, antes de concluir esse vídeo aqui, essa primeira parte da aula, eu vou explicar para vocês a regra das oxítonas. Da mesma forma, você vai acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O. Observa que é igual a regra dos monossílabos tônicos, só que eu vou acrescentar também a terminação em, ens. Ens é o plural de em, tá? Então aqui, ó, oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Dá para gravar direitinho na cabeça. Monossílabos tônicos, A, E, O. Aí depois vem oxítonas. A, E, O, em, ens. E também os ditongos abertos. El, ei, oi. Então olha os exemplos aí, gente. Sofá. Por que sofá foi acentuado? Porque é uma oxítona. E você vai lembrar. Para eu acentuar
essa oxítona, ela tem que seguir a regra que está lá. A regra diz: terminou em AS, eu acentuo. Tá lá, sofá. Tá acentuado justamente por isso. Pajé aqui, ó, acentuado também dessa maneira, tá certo? Porque terminou em E ou terminou em ES. Vovô, né? Apesar de ser um acento circunflexo, indica a sílaba tônica aqui da frase, a oxítona, vou, né? A última. Terminou em O, beleza, acentuei. A voz, OS. Ninguém, terminou em EM, acentua a oxítona. É oxítona, terminou em EM, acentuei. Armazém, armazéns, fiéis. Olha aí, ó. Agora a questão dos ditongos. És, el, oi, Niterói, anzóis, destrói. Todos esses aqui ditongos abertos, eles vão ser acentuados se os ditongos estiverem na oxítona, tá? Então vamos lá. Observe então que as terminações acentuadas das oxítonas são as mesmas dos monossílabos tônicos, com exceção de em e ens. Então o que vai acrescentar de diferente entre monossílabos tônicos, a regra dos monossílabos tônicos, e das oxítonas? Vai acrescentar só o em, ens. Vamos de novo? Monossílabos tônicos: a, e, o, acrescentado ou não de s, né? E os ditongos abertos: ei, el, né? Oi. Oxítonas: a, e, o, acrescentou em, ens e os ditongos abertos. Beleza, gente? Isso vocês precisam memorizar, que é a regra geral dos monossílabos tônicos e a regra geral das oxítonas, tá certo? Só o último detalhe aqui, ó, antes de fechar: o monossílabo terminado em O é acentuado assim como a oxítona terminada em O. Olha aí, ó, pó, cipó. Eu acentuei pó porque é um monossílabo. É tônico. Será que é tônico? Tem significado próprio? Tem significado próprio, então é tônico. Terminou em O, então eu tenho que acentuar. Cipó. Cipó é o que? Oxítona. Qual que é a regra das oxítonas? Oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, de tongos abertos eu acentuo. Terminou em O, acentuei. Do mesmo modo, dói, herói, né? Dói como monossílabo, herói como palavra oxítona. São acentuados por serem respectivamente um monossílabo tônico e uma oxítona terminados em ditongo aberto. Gente, a coisa mais básica que vocês precisam aprender é essa regra geral da acentuação. E ela não é difícil. Nesse primeiro momento, vocês têm que só aprender, né, primeiramente, depois gravar, memorizar essa parte da regra geral dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Monossílabo tônico: a, e, o, e os ditongos abertos. Oxítona: a, e, o, em, ens, e os ditongos abertos. Tá certo? Aí, ó, para próximo vídeo, a parte 2, a gente vai trabalhar com a regra geral de acentuação das paroxítonas, que são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Mas, gente, via de regra, uma coisa básica. Em relação a oxítona e paroxítona, uma regra elimina a outra. Como assim? Se eu tenho a regra das oxítonas como oxítonas que terminem em a, e, o, em, ens. Se eu tiver paroxítonas terminando em a, e, o, em, ens, naturalmente eu não vou acentuar essas palavras, porque essas terminações são para as oxítonas. Só vou acentuar essas palavras que terminam com essas terminações se elas forem oxítonas. Se eu tiver palavras paroxítonas terminando em a, e, o, em, ens, essas paroxítonas não são acentuadas. E aí você vai ter uma série de terminações para as paroxítonas. L, R, né? O S. A gente vai ver isso melhor no próximo vídeo. Tá bom, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. E aí a gente vai dar continuidade
na sequência no próximo vídeo da parte B, tá bom? Valeu, agora eu vou dormir.